Olá, amigos. Eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. Já há algum tempo eu venho questionando e venho expressando esse meu questionamento através de alguns vídeos aqui no canal, e tenho certeza que vocês que acompanham, vocês já ouviram esse meu questionamento, né? E até eu já fiz uma pergunta dessa a alguns crentes na rua, sobre por que que Deus não nos fez iguais a Ele, não nos criou iguais a Ele, com a mesma natureza dele, inerrante, perfeita, né? Que não precisa de nada, apenas com a palavra, né? Deus fez todo o universo, criou tudo apenas com a vontade dele, né? E proferindo palavras, né? Então eu me questionei por que ele não fez a gente assim, já que ele se aborrece tanto, né, com o ser humano, como essa forma que ele fez a gente, né, limitada, imperfeita, pecadora, pecaminosa, né? E por que que ele já não fez a gente do jeito dele, né, com a natureza dele, já que ele não, ele praticamente ganhou essa natureza de presente, né? Ele não precisou estudar, não precisou trabalhar para isso, não se esforçou nada, ele simplesmente sempre foi assim, né? Segundo eles dizem, Deus sempre foi dessa forma, né? Então, eu venho questionando isso. Por quê? Né? Para poupar o aborrecimento, né? Tanto aborrecimento que ele tem com a gente, né? Já há milênios que ele vem se aborrecendo e mata, e cria, recria, e do mesmo jeito, parece que está dando um murro em ponta de faca, né? E não resolve. Só vai resolver realmente quando, segundo eles, né? Quando matar todo mundo de novo e a gente for para o chamado novo céu com um corpo incorruptível, né? Então, aí eu sempre fiz essa pergunta, venho fazendo essa pergunta a alguns crentes. Uns deles dizem que não, né? Que Deus não pode. Eles caem numa armadilha de dizer que não, dizer que Deus não pode fazer isso, né? Criar outros seres iguais a Ele, criar outros deuses. Aí eu questiono, mas aí a sua onipotência, como é que fica, né? Você põe em prova a sua onipotência. Você não pode dizer a um ser onipotente que ele não pode, né? Aí eles já mudam, já reconfiguram, dizendo que não, ele não. Teve um que disse a mim que não, ele não fazia porque veja o que é que o homem é capaz de fazer, né? Não, irmão, o senhor não está entendendo. Veja, Deus faria iguais a ele. Ele não é inerrante, ele sempre não tem as atitudes certas, ele sempre não toma as atitudes corretas. Então ele faria a gente dessa forma, né? De uma forma que a gente não pudesse errar igual a ele, né? Mas e o livre-arbítrio? Ele não tem. Então você está dizendo que ele não tem livre-arbítrio, né? Então Deus não tem livre-arbítrio. Para ele não errar, não fazer uma coisa errada como nós fazemos, né? Então, você quer dizer que ele não tem. Eu estou dizendo ele fazer. Então, teve um que respondeu que ele não fazia porque não queria, porque ele era Deus, ele não queria dar a glória dele para ninguém, né? Então chamou Deus de egoísta, né? Só Deus é que tem esse poder todo, né? E ele não dá isso para ninguém, mesmo ele não tendo recebido isso, né? Ele não houve esforço dele, né? Ele poderia pelo menos dizer a gente, ó, faça assim, faça assado, porque para eu chegar aqui eu precisei batalhar muito, eu ralei muito para chegar aqui, né? E vocês querem simplesmente do nada já ser igual a mim, que é isso? Pelo menos ele deveria fazer isso, né? Mas aí a gente sabe que isso é um mito, né? Que isso não tem pé nem cabeça uma história dessa, né? E eles não têm resposta, né? Embora eles façam o maior malabarismo do mundo e não tem resposta para isso, né? Agora eles dizem que no céu, esse novo céu, né, que Deus vai fazer, não vai haver espaço para o pecado, o homem não vai mais errar, né? Mas isso em forma de espírito, porque teve um até que me disse que não, porque o homem era carne e a carne era pecaminosa mesmo, não tinha como, né, o homem, inclusive aqui nessa terra também que vai ser destruída, né, a carne jamais poderia ser igual a Deus, né? E por aí foi. Mas aí eu me lembrei de um fato essa semana, que Deus não somente pode fazer isso, como ele já fez, segundo eles mesmos, segundo o mito deles, né? Como foi que ele fez isso? Jesus. Jesus era um homem. Jesus foi um homem que viveu entre nós. Ele era meio Deus e meio homem, né? Ele era matéria, ele era carne.
né? Ele foi um Deus que se fez homem, ele era filho do próprio Deus, ele era o Deus, mas assim, ele foi uma experiência que Deus fez, né, que deu certo, vamos dizer, porque ele veio habitar um mundo material, o mundo que nós habitamos, né, que é um mundo pecaminoso, onde o crente disse a mim que nesse mundo não tinha jeito de se viver sem cometer pecados, mas Jesus não veio. Jesus não veio e conviveu durante 33 anos nesse mundo. Segundo eles mesmos dizem que Jesus não cometeu nenhum pecado, né? Então, assim, existe a possibilidade, se Deus quiser, né, se Deus quisesse, ao invés de ter criado criaturas, né, como eles dizem que nós somos criaturas, né, ele teria criado filhos, Jesuses, iguais a Jesus, com a natureza de Jesus, né, meio homem, meio Deus. Mas aí uma experiência que, obviamente, daria certo, teria dado certo, né? Jesus não deu certo, né? Jesus não conviveu aqui entre os homens, entre o pecado. Jesus viveu num mundo de pecados, né? E não pecou. Como foi isso? Será que ele tinha as mesmas necessidades que nós temos? Ele sentia fome, ele sentia sede, ele adoecia, ele sentia dor, ele precisava de um lugar para morar, precisava trabalhar. Diz a Bíblia que ele trabalhava, ele tinha o mesmo trabalho do pai, né? Era carpinteiro. Já em doença, outras coisas, essas coisas assim, a Bíblia não fala. Mas se ele tinha natureza humana, né, como ele sofreu lá na cruz do Calvário, né, ele sofreu as dores que a gente sentiu, então ele sentiu tudo isso, ele passou pelo que a gente... Eu estou falando isso, gente, segundo a narrativa bíblica, viu? Isso não quer dizer que eu acredito nessa história, não. Então, ele passou por tudo que um ser humano passa, e mesmo assim, ele não pecou. Jesus não cometeu nenhum pecado, não desobedeceu às ordenanças do Pai, né? Então, isso prova que Deus poderia nos ter criado seres que não pecassem, que não errassem, que não aborrecessem a Ele, né? Era só ter feito seres, no mínimo, com a natureza do seu Filho Jesus. Não ter feito criaturas humanas, como Ele nos fez, né? E hoje fica nos cobrando que a gente não erre, que a gente não peque, entendeu? Então, tá aí a dica, né? Se Deus quisesse, ele teria uma solução aqui mesmo na Terra, porque os crentes dizem que não há solução aqui nesse planeta, né? A gente vai ser levado para um mundo espiritual em um corpo incorruptível, corpo onde não vai haver necessidade de pecar, não vai mais ter condições de pecar, né? E num outro mundo, porque esse aqui não tem jeito. Mas aí eu volto a frisar que tem jeito sim, né? Veja aí mais uma contradição nessa história, né? E se tem jeito, era só criar um ser com a mesma natureza, ou meio, né? Nem com a natureza de Deus, né? Que é a natureza totalmente divina, mas a natureza de Jesus, que é meio homem e meio divino, uma natureza que não aborreceu Deus, não pecou contra ele em nenhum momento, né? Então, assim, fica essa dica, gente. Haveria condições sim, né? Se realmente esse Deus existir e ele for dessa forma mesmo que a Bíblia diz, né, que os crentes pregam, né? Eu não sei com que intenção ele criou esse mundo sabendo que não ia dar certo. Esse mundo material, sabendo que não ia dar certo e ainda iria causar tanta dor, né, e tanto sofrimento para suas criaturas, sabendo ele que qual seria a solução? Já desde o princípio, né, ele já saberia qual a solução. Então, Jesus é a solução, Deus. Presta atenção, Jesus é a solução. E interessante é o seguinte, que ele fez o ser Jesus, né, meio homem, meio Deus, né, apenas para sacrificá-lo. Apenas para... Veja que coisa curiosa e interessante. Ele criou Jesus, um ser perfeito, igual a ele, carne igual a gente, né? E desnecessariamente ele fez apenas para sacrificar, né, e nos salvar dos nossos pecados, né, e que não salvou coisa nenhuma, né, nós continuamos do mesmo jeito, pecando do mesmo jeito, né, foi um sacrifício desnecessário esse, né, e assim, o ser que deu certo, que daria certo, com essa natureza que daria certo, ele não replicou, ele fez apenas um, né, poderia ter feito milhares, né, a Terra poderia estar habitada por milhares de Jesus, ele tem plural para isso. Mas não, ele criou apenas para sacrificar
e um sacrifício em vão, que não adiantou de nada. Então fica aí a dica para Deus, né? Que ele poderia ter feito isso, né? E nos ter livrado de tanta dor, tanto sofrimento que a gente vem passando, né, ao longo de tantos milênios, séculos, né, e séculos, e sem solução.